Porque a área de RH ela tem que entender esse mundo que vem por aí e como é que ela vai treinar as pessoas, tratar as pessoas e adequar essas pessoas aos desafios da indústria 4.0. Então, é legal que haja pessoas aí de RH, até porque RH tem um role aí, um papel bastante importante para desempenhar. E seguindo um pouco com o contexto da educação, eu tenho lá no meu YouTube um canal, comentei isso com o Guilherme, eu tenho um canal para disseminar o conhecimento. Então, muitos de vocês, depois que queiram, por exemplo, mergulhar em alguma coisa a mais da indústria 4.0, ou talvez até de outros processos, fiquem à vontade para visitar o meu canal. Eu começo aqui, na continuação do processo, como introdução, com uma frase bastante interessante, e é uma frase lá do ano de 1964, do cantor Bob Dylan, que acredito todo mundo conhece aí, inclusive ele ganhou recentemente o Prêmio Nobel, né? E o Bob Dylan, ele disse o seguinte, é melhor começarmos a nadar ou vamos afundar como uma pedra, uma vez que os tempos estão mudando. Logicamente, essa frase é de 1964, ela vale para todas as décadas e todos os séculos, né? Mas no mundo atual, ela é extremamente interessante. O que ela significa, em resumo, é comecemos a nos mexer, né? Essa que é a grande mensagem que ele passa aqui. O Bob Dylan, ele tem mensagens muito interessantes nas músicas dele, e é uma questão de reflexão. Até para preparar a nossa entrada aqui para o mundo 4.0, para a indústria 4.0, né? Nós entendemos que o mundo vive dentro de um conceito de muita mudança, né? Tudo acontece muito rapidamente, tudo muda muito rapidamente, os produtos são criados na velocidade da luz, né? Se nós formos olhar o smartphone, que revolucionou o mundo da comunicação, né? Criado pela Apple, lá o Steve Jobs, foi fantástico, né? E a partir daí, isso vai se aprimorando, tanto que hoje você usa mais o celular do que o seu RG, do que o seu CPF, né? Então, o celular, ele passa a ser um elemento presente na nossa vida. Então, essa mudança, essa volatilidade no mercado, a forma como as pessoas compram, a forma como as empresas vendem, como as empresas produzem, isso vai mudando à luz de modelo de negócio, à luz de tecnologia, mas não de forma independente, todos eles estão interligados, né? Então, entrando com alguns dados aqui, que eu coletei algum tempo atrás, né, aí no final de 2020, veja que interessante isso aqui, principalmente no Brasil, né? O Brasil que está começando a esboçar um desenho de indústria 4.0, né? Um país que não consegue equilibrar, por exemplo, a sua matriz logística, né? Se concentrando fortemente no transporte rodoviário, 60%, uma parte menor na ferrovia, 21%, e eu estou falando isso porque há muito tempo a gente tenta perseguir isso, e é um ponto crucial nas nossas vidas, no setor público, nas empresas. Por quê? Porque o nosso país tem um relevo parecido com os Estados Unidos, com a Rússia, e esse relevo e geografia, ele obrigatoriamente deveria direcionar para que nós tivéssemos muito mais ferrovias do que transporte ferroviário. A gente sabe que na Rússia, 80% é ferrovia. Estados Unidos é 45% ferrovia, o dobro da gente. O Canadá, mais de 50%. A China, um percentual acima de 60%. Ou seja, nós ainda estamos devendo olhar, né? Então, vejam vocês, na agricultura, a inteligência artificial, a indústria 4.0, quando eu falo indústria 4.0, eu estou me referindo a todos os segmentos, tá, gente? Eu pego, inclusive, de uma definição americana, que indústria são segmentações. Então, tem a indústria financeira, tem a indústria do varejo, a indústria da manufatura, a indústria aeronáutica. Então, tem muita coisa aí dentro do aspecto indústria. Então, indústria, quando eu falo indústria aqui, não estou me referindo apenas à manufatura. Então, a indústria da agricultura, né? Hoje já tem muita coisa acontecendo em termos de inteligência artificial, também na agricultura. Na educação, ou seja, nós professores, nós temos que nos adequarmos a uma situação que vem por aí, né?
e otimizar as nossas aulas, transformar os alunos em alunos mais protagonistas, né, que participem das aulas. Mas tem uma venda, que é uma venda consultiva, que ela é especial e que robô nenhum vai fazer. Então, quando você vai vender um projeto de consultoria para dizer para uma organização que ela precisa melhorar o processo de supply chain, ou reduzir o estoque dela, ou otimizar o transporte e os custos dela, tem que ter a sabedoria e o conhecimento para ir lá, fazer o diagnóstico, entender o que precisa ser feito e depois faz a implantação. Eventualmente vai entrar uma tecnologia quando você for automatizar alguma coisa. Mas todo esse processo é um processo inteligente e irrisório, mas está aumentando muito. O que eu quero dizer com isso é que as empresas precisam começar a prestar atenção em tudo isso que está acontecendo. Ou seja, tem grandes lojas, por exemplo, de materiais de construção que estão se transformando em grandes showrooms. Ou seja, você vai lá, você olha a torneira, o piso, o sanitário, né? E depois você vem para casa, pesquisa, você pegou lá o código dele, pesquisa, às vezes na mesma empresa ou às vezes em outras, vê a diferença de preço e compra pela internet. A inovação é outra, eu sei que vocês têm laboratórios aí. Inovação, gente, eu chamo muita atenção, essa é a minha visão, né? Inovação não é tecnologia. Tecnologia faz parte da inovação, mas inovação, lembram daquele slide onde eu coloquei o oceano, a península e o vale, as montanhas? Inovação é criatividade. É o ser humano ter a capacidade de trazer coisas novas para solucionar problemas, que é o que nós estamos falando aqui, o conceito da robotização, né? ERP, embora tenha muita empresa por aí que tenha uma dificuldade enorme para operar o ERP, ele já está se transformando em alguma coisa do passado, né? Ele já está ficando velhinho, então ele precisa ter uma nova roupagem aí, em empresas como SAP, Oracle, a TOTUS, né? São empresas que estão trabalhando nessa nova roupagem, né? E aqui, falando um pouco mais da indústria 4.0, né? Metade das empresas, e isso é uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa global, elas dizem que não têm as habilidades digitais que necessitam. Por isso que eu gosto tanto de dar essas palestras, usar em aula, escrever artigo sobre as habilidades digitais, porque as pessoas, a sociedade, os alunos, os profissionais, precisam entender o que é que está acontecendo, né? E aqueles que conhecem, nem que seja um pouquinho, precisa passar para frente essas informações. Tem exagero? Não tem dúvida, tem muito exagero, né? Eu tenho visto algumas palestras aí, onde a pessoa fala, olha, estude, entenda a indústria 4.0, senão você vai perder seu emprego. Calma lá, não é bem assim, né? A gente deve dar o passo conforme o tamanho da perna e, ao mesmo tempo, fazer tudo isso com serenidade, aprender as coisas de uma maneira serena. Até porque o Brasil é um país que ele tem uma diversidade enorme e tem distâncias empresariais muito grandes. Então, nós vamos ter empresas que vão estar na indústria 4.0 rapidinho, como já tem algumas, vamos ter empresas que nem sequer pensam nisso, não tem nem ideia. Aliás, eles não estão nem no mundo do ERP. Então, você falar de mundo 4.0 para essa empresa que não tem nem ERP, opera tudo em Excel, por exemplo, não faz sentido nenhum, né? Ou seja, implementar não faz sentido, mas ele precisa conhecer o que está acontecendo, porque ao longo do tempo isso vai mudar, né? E eu estou dizendo aqui que em menos de uma década o conceito de digital mudou de um conjunto de habilidades de nicho para algo que é obrigatório para praticamente todas as empresas. Então, o conhecer, né, o conceito, ele é fundamental. Quanto mais nós pudermos disseminar isso, e isso está dentro da minha missão, é importante, mas não falar de tecnologia, e sim, por que essa indústria 4.0 vem para mudar.